você gravado ao vivo. Em Brasília são exatamente 10 horas e 1 ou 2 minutos, sei lá. O que eu quero tratar com você, você já está habituado e toda vez vai ser assim. Eu vou fazer um panorama dos últimos acontecimentos no Brasil e no mundo, tentando correlacionar aquilo como pode ser cobrado na sua prova. Eu dei aula para você na sexta-feira. Hoje, terça-feira, eu estou de volta e muita coisa já aconteceu, especialmente na relação entre Brasil e Venezuela. Você está vendo, o pau está quebrando lá na Venezuela, meu amigo. E o que isso tem a ver com sua prova? Tudo! Você olhou lá na aula do artigo 4º, princípio nas relações internacionais? Você viu que o Brasil é regido por alguns princípios, entre eles, não intervenção. Segundo, solução pacífica dos conflitos, meu amigo. E aí o que vai acontecer? A gente tem que aplicar esses dois princípios. O vice-presidente da República, general das Forças Armadas. Isso é possível? Sim. E dissidentes que venham buscar asilo político, o Brasil também pode receber? Sim, também é. Um ponto que está na Constituição, lá no artigo 4º. Professor, mas e se aqui no Brasil quiserem dar um golpe militar? Porque está tendo um golpe na Venezuela, na visão de alguns, na visão de outros não, né? Ah, pode ter um golpe militar no Brasil? Cuidado! Lá no artigo 5º da Constituição, são eleitos 2 crimes como imprescritíveis. O primeiro é racismo, a gente até tratou da questão da injúria racial, eu citei o caso envolvendo 2 jornalistas famosos, né, o Heraldo Pereira e o Paulo Henrique Amorim. E o segundo ponto, que é o que mais me interessa diante dos novos acontecimentos, é a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Se for tentado um golpe no Brasil, sejam grupos civis ou militares, aquilo ali é uma conduta imprescritível, ou seja, o Brasil nunca vai perder o direito de punir. Beleza, beleza? Estou acompanhando aqui no chat, já tem muita gente, mais de 200 pessoas para assistir nossas aulas aí. Serão 3 blocos de muito conteúdo na veia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Professor, mas a minha meta não é a Polícia Civil do Distrito Federal. Ô gafanhoto, artigo 5º cai em praticamente todas as provas de concurso e não escolhe banca não, tá bom? Então fica aqui que vai ser muito proveitoso. Aguenta aí que eu vou ali buscar minha água e volto já já. Meu amigo, é mais fácil o artigo 5º acabar com a gente do que a gente acabar com ele, viu? O trem é grande, é extenso e reparem bem que eu nem vou tratar inciso por inciso.
vão ser um caminhão de aulas sobre artigo 5º, porque o ponto é muito importante, em especial para concursos da área da segurança pública. Vem cá comigo, ó, a gente vai tratar do princípio da legalidade, mas não é falar que todos são iguais perante a lei, igual lá no princípio da igualdade, é aqui só falar, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Isso é o que está no texto constitucional, mas não é isso que tem caído nas provas não, viu? Ah, professor, você fala às vezes de jurisprudência, você fala de STF, STJ, o meu concurso não é para juiz, para promotor, para defensor. Pois é, miserável, mesmo não sendo para esses cargos, você vai ver que a pegada hoje em dia é de não se restringir, não se limitar a cobrar o que diz o texto da Constituição, tá bom? Vem para a tela comigo. Primeiro ponto que a gente precisa saber é a diferenciação entre a legalidade na forma ampla e na forma estrita. A legalidade estrita ou restrita é chamada também de legalidade administrativa. Ela é vista, por exemplo, lá no artigo 37 da Constituição, como um dos princípios que regem a administração pública. Lá, você vai ver, depois eu vou relativizar isso, você vai ver que o administrador só pode, o agente público, só pode agir quando houver lei permitindo. Já para os cidadãos, ele pode agir quando não houver lei proibindo. Em outras palavras, para o cidadão, a interpretação é mais ampla. O que não for proibido é permitido, entendeu? Então a premissa é essa, se não é proibido, é permitido. Isso vale para os cidadãos. Quando a gente vai falar da administração pública, a lógica se inverte. Para ela, os agentes só podem atuar nos estritos limites da lei. Tranquilão? Beleza, beleza? Lá na aula de administração pública, você verá que eu vou mudar a legalidade, chamar também de uma evolução do Pokémon, vamos dizer assim. O princípio da juridicidade, que tem sido muito cobrado, inclusive nas provas da sua banca, tá bom? Vem pra tela. Pode ter medida provisória em direito penal, miserável? Vem cá. Todas as vezes que eu dou essa aula, os alunos mandam depois lá no fórum de dúvidas, professor, o professor de direito penal disse que não cabe medida provisória se for para punir. Se for medida provisória para beneficiar o réu, pode. Pois é. Quem está certo? Os dois estão certos. Depende do ponto de vista que você vir, depende do direito que você estiver enfrentando. Como assim, professor? Lá no direito penal, o professor de direito penal vai dizer que norma penal não incriminadora pode ser tratada por meio de medida provisória. E ele provavelmente ele vai citar o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento que com certeza vai ser cobrado na sua prova, né, meu filho? A Lei 10.826 de 2003, só para você entender do que a gente está falando, ela falava lá em 2003 até 2005, ela falava na abolitio criminis, por isso é norma não incriminadora, tá bom? Abolitio criminis temporária, presta atenção, abolitio criminis temporária para o crime de posse ilegal de arma de fogo. Você sabe, tem posse, tem porte, você sabe mais do que eu, se brincar. Posse, basicamente, ter em casa. Porte, andar com ela, né? Então preste atenção. Olha o que aconteceu. No Estatuto do Desarmamento fez isso. Entre 2003 e 2005 não era crime. Você entregava a arma e ainda ganhava um dinheiro. Você deve lembrar disso aí. E aí, repara aqui, ó. Entre 2003 e 2005, a gente teve a norma, não foi? Pois é. Quando chega em 2008, presta atenção, vem a medida provisória 417 de 2008. Ela foi editada lá em janeiro e falava que até 31/12 de 2008, ou seja, a long time ago, não era crime, podia estender até 31/12 de 2008, podia estender a abolício crimes da posse ilegal de arma. Peraí, então tá bom. Aragonês, você está me dizendo que tem uma medida provisória? Tem, tá aqui o número dela, inclusive. Medida provisória tratando sobre direito penal, sim. Que abolício crimes não é direito civil, né, velho? Não é direito tributário.
Abolício crimes, Satanás. Presta atenção. Então, abolício crimes é direito penal. Aí, professor, tá vendo como tem medida provisória? Pois é, não pode. Ué, não pode, mas tem. Pois é. Então, lá no direito penal, você vai dizer que a norma não incriminadora pode ser veiculada por meio de medida provisória. But, sempre tem um but, né? Sempre tem um but no meio da história. Isso é no direito penal, você vai responder isso, porque lá no direito constitucional, eu vou citar, ao menos de cabeça, duas provas do CESP, uma para o Tribunal de Contas do Distrito Federal e outra para o Ministério Público da União. Nessa prova aqui, inclusive lá na prova de direito constitucional, falava assim, ó, medida provisória em direito penal vale quando vier beneficiar o réu, presta atenção, vale quando vier beneficiar o réu, trazendo, por exemplo, uma hipótese de extinção da punibilidade. Tudo muito bom, tudo muito bem, entenderam? Para beneficiar com extinção da punibilidade. E repara, miserável, repara aqui, ó, abolício crimes. O que acontece com a punibilidade do infeliz? Vai ter punibilidade? Não vai ter. Eu te mostrei duas provas do CESP, em que o direito penal foi dito lá nas duas provas que não poderia medida provisória. Se não pode medida provisória nesse ponto aí, é o que está dizendo? É o que eu, Aragonês, marcaria na prova de direito constitucional. Professor, o senhor marcaria, mas quem vai fazer a prova sou eu. Pois é, por isso que eu estou dizendo, eu marcaria que não pode, porque está aqui, eu te mostrei em 2 itens do CESP, inclusive. Não pode medida provisória. Professor, mas tem um julgamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, dizendo que medida provisória para favorecer o réu pode. Pois é, eu sei desse julgamento, presta atenção. Esse julgamento foi no ano de 2000 e foi publicado no ano de 2002. Acontece, o diabo mora nos detalhes, lembra disso. Acontece que no ano de 2001, presta atenção no ano do julgamento e no ano da emenda, no ano de 2001, veio uma emenda à Constituição dizendo não pode medida provisória em direito penal, ponto, de forma expressa. Artigo 62, parágrafo 1º. Se você quiser conferir, tá lá, tá bom? É isso. Professor, você está falando uma coisa, o professor de direito penal está falando outra. Às vezes isso acontece porque a gente adota pontos de vista diferentes porque a gente olha por outro ângulo. Eu vou dar um exemplo e vai ficar mais claro para você o que eu estou explicando. Latrocínio, o roubo com resultado morte, não fale roubo seguido de morte, tá bom? O roubo com resultado morte, que é o latrocínio, ele tem uma pena de 20 a 30 anos, é muito grave, né? Muito grave. E aconteceu um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, em que o cara tinha sido condenado por latrocínio na forma tentada, a 13, 14 anos de prisão, não lembro de cabeça, em regime aberto. Professor, pode ter regime aberto nesse caso aí, miserável? Não, o Código Penal é claro, artigo 33, dizendo, pena acima de 8 anos, regime fechado. Você já deve ter visto isso aí. Mas aconteceu na vida real, na primeira instância, transitou em julgado, já era. Reparem que teoricamente não pode, mas se teve lá a condenação, regime aberto, transitou em julgado, já era. Por isso que às vezes a gente fala um negócio, mas na vida real se coloca uma situação hipotética, pode mudar, entendeu? É isso, gafanhoto. É que às vezes o pessoal não entende que o mesmo trem pode ser analisado por outro viés, por outro ponto de vista, e aí vai fazer diferença, você acaba achando que a gente está brigando, não está não. A gente defende a mesma coisa, só que por outro ponto de vista, entendeu? É isso. E aí eu estou te mostrando como isso tem caído nas provas. Porque você, meu amigo, está estudando para fazer uma prova, sair dessa pobreza que te abate, miserável. E para fazer prova é uma coisa, doutrina, teórica é outra, beleza? Olha para a tela, miserável. Quando eu falo em concurso público, o princípio da legalidade vai estar presente a todo momento, ok? Então, pode ter exame psicotécnico, isso aqui não cai em prova não, velho. Isso aqui desaba, porque é súmula vinculante número 44, fala que pode ter exame psicotécnico? Pode, dizendo que não prescinde
Isso aqui é a cara das bancas de concurso, né? Não prescinde. Não prescinde significa é obrigatório. É obrigatório que, se quiser exigir exame psicotécnico, tem que estar na lei. Não basta previsão em edital. Não basta previsão em edital, tem que estar previsto na lei. Vem o Supremo Tribunal Federal, eu vou além. Além do que diz a súmula vinculante 44, é importante você saber todos os detalhes que estão por trás. É tipo o espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. O que o Supremo Tribunal Federal diz? Que o exame psicotécnico deve estar previsto na lei, no edital, deve ter critérios objetivos, atenção, objetivos de correção e também a possibilidade de recurso na via administrativa. Preencheu esses 4? Já é, Elvis, já era, o judiciário não pode rever, ok? Você, no seu concurso, tem psicotécnico. E algo que me chama muito a atenção é que às vezes o aluno, ele pega lá e faz um curso, treinamento teórico, treinamento prático para a primeira fase, marcar bolinha. Faz um curso para discursiva. Contrata um personal trainer. Contrata um personal trainer para o teste de aptidão física, o TAF. Mas quando chega na hora do psicotécnico, ele olha assim e fala, eu não sou doido, e vai lá fazer o TAF de peito aberto para tomar tiro. Velho, o que custa você ir lá a uma consulta com um psicólogo e pegar algumas orientações? As orientações não é para o cara te direcionar, mudar a sua personalidade, é só para ele te dizer em que consiste o treinamento, né, a avaliação, para que você não seja pego de surpresa, igual um bestão, entendeu? Porque brigar na justiça depois vai dar mais trabalho, só isso que eu te digo. Pode ter limite de idade o Supremo Tribunal Federal por meio da súmula, essa aqui não é vinculante não, súmula 683 do STF. Aragonê, essa súmula cai? Não, ela desaba em prova. Eu acho que das não vinculantes é a súmula mais cobrada em todo tipo de prova, hein? Súmula 683 diz que pode ter limite de idade desde que esteja previsto em lei, é a primeira coisa, por isso o princípio da legalidade. E segundo, ele tem que ter relação com a natureza do cargo. Por exemplo, para a Polícia Civil, não há limite de idade, aí é onde muita gente busca concurso para Polícia Civil e não busca para PM. Por quê? Para PM o cara tem que ter limite máximo, em alguns estados 28, em alguns estados 30, e aí o cara tá ali com 31, dá para tentar para PM? Já era, né, velho? Já era. Bicho, eu dei aula muitos anos, 10 anos praticamente, só presencial, e não tinha uma aula que falhasse, nunca falhou. Toda vez vinham gente boa, quando o concurso era para a área da segurança pública, falava, professor, eu estou com um problema, porque minha idade é além, né, do limite, eu tenho 32. Aí eu falava, velho, não faz, eu posso ir brigar na justiça? Poder você pode, mas eu acho que você não vai ganhar não. Porque um conhecido meu falou, velho, súmula do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade pode existir? Pode. Tem relação com a natureza do cargo da área da segurança pública para polícia militar, corpo de bombeiro e forças armadas? Tem. Se justifica? Justifica. Tem que ter previsão na lei e se justificar pela natureza do cargo. Ok? Tela. Pode ter limite de altura, a mesma coisa. Tem que ter previsão em lei e tem que justificar também pela natureza do cargo, embora isso aqui não seja súmula. Pode ter tatuagem, o miserável pode ter tatuagem? Pode ter aquelas tatuagens no olho que o pessoal está fazendo. Cada um que aparece, né? Hoje, professor, você está discriminando? Eu não, que deve doer, rapaz. Tatuagem no olho, você está doido. Eu vejo o pessoal, dói a tatuagem no pé, não sei onde. Você tem tatuagem? Eu não, sou medroso. Quero não. Quero não. Outra coisa, pode ter tatuagem então? Pode. Pode ter tatuagem que apareça, mesmo cara com farda? Pode. Então pode ter qualquer tipo de tatuagem, não é isso que eu falei. Pode ter tatuagem, mas a depender do teor, da mensagem da tua tatuagem, você vai ser eliminado. Se você tiver lá uma suástica do nazismo, ferro, vai ser eliminado. Se você tiver uma tatuagem de palhaço na perna, irmão, tatuagem de palhaço na perna simboliza aí no meio policial o quê? É um troféu do cara que matou o policial, entendeu? Aí você acha que a corporação quer esse gente boa? Para, né? Para. Entendeu? Então tem justificativa para excluir o cara a depender do teor da tatuagem? Tem.
A premissa é de que pode entrar tatuado. Agora, vamos dizer assim, a limitação, a restrição, depende do teor do que você colocou aí, né, meu filho, no seu corpo. Olha na tela. Vedação ao anonimato tem tudo a ver com polícia, tem tudo a ver com segurança pública. Então, você tem que esbugalhar os olhos aí para ficar esperto. Repara bem, a Constituição Federal fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, por que, professor, que aqueles black blocs, lembra dessa expressão, black bloc? Os black blocs não poderiam participar de reunião. Pois é, gafanhoto. Black bloc não pode por uma razão simples. O black bloc, o cara tá lá sem identificação nenhuma. Ele pode se manifestar? Pode. Ele pode reivindicar? Pode. Agora, o que ele não pode é esconder sob as vestes do anonimato. E o anonimato pode ser, por exemplo, quando o cara entra com um panfleto, espalha na rua, quando o cara coloca uma mensagem na internet, quando o cara faz algum ato não se identificando. Qual é a regra no Brasil? Você fala o que quiser. Consequência, você responde pelo que falar. Se você falar e aquilo ali causar crime contra a honra, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, causar, ofender a honra de alguém, você pode ser responsabilizado por dano moral, dano, esfera civil, esfera penal. Agora, se você não se identifica, entendeu onde é que está a treta? Se você não se identifica, como é miserável que você vai atrás de quem foi o responsável pela notícia, se não tem identificação? Você sabe, e isso cai na prova, que o HC pode ser escrito até em papel de pão, em papel higiênico, não tem formalidade, mas tem um probleminha para o habeas corpus. Ele precisa ser assinado. Não existe a possibilidade de você entrar com um HC apócrifo. Apócrifo é anônimo. Por que não pode? Ah, garoto, é porque às vezes o cara entra com habeas corpus não é para ajudar a pessoa, não. Oxe, professor, como assim? Pensa comigo então. Você entra com habeas corpus dizendo: não, o Aragonê não é pedófilo. Não, o Aragonê não estuprou seus filhos. Não, ó que loucura. Não, o Aragonê não faz isso. Velho, pensa comigo agora. Vai lá. É um desafio. Um desafio que eu te faço agora. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Adivinha o que é que tu pensou? Eu já sei. Tu pensou no elefante da cor da minha gravata. Oxe, professor, tu lê mentes? Não sou vidente não, miserável. É porque na hora que você fala não tal coisa, isso vale inclusive a psicologia para você treinar a criança. Fala assim, não derruba o copo. Ele já, o tapa na hora. Na hora ele só ouviu derruba o copo, entendeu? Então você tem que dar afirmações para o cérebro e não relacionadas à negação. Sacou? Para a criança é bem assim que funciona mesmo, porque quem tem menino sabe o que é isso aí. Agora reparem, por que não pode ter um HC apócrifo? Porque quando o cara fala assim, Aragonê não é pedófilo, não sei o que, aí o cara que está lendo o HC, o habeas corpus, ele fala assim, nossa, o Aragonê é pedófilo? Entendeu? Ó que merda. Ó que merda. Aí por isso que o cara tem que se identificar. Professor, mas na polícia tem o disque denúncia, passa na TV, garantindo anonimato. Sim, pequeno gafanhoto, porque nenhum direito é absoluto. A característica mais importante dos direitos fundamentais, talvez a mais importante, seja exatamente falar que é a característica da relatividade, que pode ter ponderação, né? A validade do disque denúncia é atestada pelo STF, pelo STJ. E aí, até curioso, porque teve aquele caso envolvendo o Gedel Vieira Lima, lembra? O dinheiro para Dedel, não mudou o nome, agora é dinheiro para Gedel. Aquele cara que estava com caixa de dinheiro, com mala de dinheiro, 51 milhões de reais em dinheiro vivo. Você já reparou que o cara não quer ser o dono? Ninguém quer ser pai de menino feio, meu filho. Quando você pega aquele monte de dinheiro ali dentro de um apartamento, é claro que é dinheiro ilícito. É claro que tem mutreta. Se eu tivesse aquela quantidade de dinheiro, ele não estaria em caixa, em mala, escondido no apartamento. Ele estaria aplicado, investindo, fazendo alguma coisa, não é isso?
Agora o cara ganha na Mega Sena, ele pega o dinheiro, saca todo no banco e bota em caixa dentro do apartamento? Ah, qual é, né? E aí o que a defesa dele pediu? A alegação é de que a polícia chegou ao endereço por meio de disque denúncia. E aí disque denúncia é anonimato, confere? A defesa dele, muito malandramente, vem e fala assim, ei, eu quero saber quem foi que recebeu a denúncia anônima. Como assim? Eu quero saber qual foi o policial que lá no dia recebeu a denúncia anônima no telefone. Eu não quero identificar quem fez a denúncia anônima, porque eu sei que não pode. Mas, será mesmo, olha o que a defesa fez malandramente, será mesmo que a polícia recebeu uma denúncia anônima, ou a polícia estava investigando sem nenhuma causa, estava investigando do nada, estava dando um migué, entendeu? Bom e velho caô. Porque se for isso, não vale a prova é ilícita. Se ele estava vasculhando a vida do meu cliente sem nada. Olha, Aragonês, você concorda com a tese da defesa? Não. Não. Mas que a alegação é inteligente, é. Porque num primeiro momento falou, oxe, foi disque denúncia. Tá, então quem foi que recebeu? Porque se foi disque denúncia, alguém recebeu, realmente. Tem no sistema da polícia, não tem? Sacou? Então se liga. Eu posso oferecer denúncia com base em denúncia anônima? Não posso. Eu não posso pegar lá e deflagrar. Ó como as palavras podem arrebentar você, né? Podem arrebentar. Porque às vezes, quando eu quero aumentar o grau de dificuldade do item, eu aumento no português. Eu faço treta com você no português. Eu vou transcrever para você de cabeça mais ou menos a ideia que tinha em um item de prova que eu fiz, né, resolvendo provas aí, comentando as provas. Era bem assim, ó, bem assim. Não se pode deflagrar, preste atenção, não se pode deflagrar a persecutio criminis com base exclusivamente em delação apócrifa. Persecutio criminis é o quê? Não se pode deflagrar a ação penal com base em denúncia anônima. É isso, não se pode usar exclusivamente a denúncia anônima, meu amigo. Cabe à autoridade policial fazer diligências preliminares. Recebeu a denúncia anônima, aquela notícia criminis inqualificada, recebeu, você faz o quê, miserável? Você vai fazer diligências preliminares. Nem o Ministério Público, nem a autoridade policial, que é o delegado, podem ir direto ao ponto com base exclusivamente na denúncia anônima. Ok? Até aqui? Tá bom. Aí teve um caso muito famoso, que é um precursor, um embrião da Lava Jato, chamada Operação Castelo de Areia. Envolvia, inclusive, as mesmas empreiteiras que depois fizeram delação. Por exemplo, Odebrecht, Camargo Correia, essa moçada toda que você já acompanha aí no noticiário. Lá na Operação Castelo de Areia, tudo, rigorosamente tudo foi anulado. Tudo anulado, ou seja, a polícia perdeu o trabalho, a justiça perdeu, tudo anulado. Por quê? Porque com base na denúncia anônima, exclusivamente, foi autorizada a interceptação telefônica. Velho, uma coisa que o professor lá do Direito Penal vai te explicar é que a interceptação é a última ratio. A gente usa esse negócio aqui em latim que fica mais chique. Última ratio, última medida, utilizada apenas quando não houver outros meios de se chegar aos elementos de prova. E aqui, se você pegou a denúncia anônima e foi direto para a interceptação, você usou como prima ratio, olha eu usando latim, prima ratio, não como última ratio, foi a primeira medida, não foi a última. Então você ferrou todo o processo. E aqui tudo desmoronou. Castelo de Areia fica certinho. Tudo desmoronou. Fechado? Pode ter denúncia anônima? Pode. Tem garantia de liberdade de expressão? Pode, tem que garantir. Pode ter processo administrativo disciplinar? Pode, com base exclusivamente em denúncia anônima? Tem que fazer diligências preliminares, ok? Vale também lá no administrativo. Avança, miserável, vem cá. Dano moral, material e estético. Primeira coisa, quando falar na sua prova dano moral, dano material, que normalmente no seu concurso vai se limitar a dano moral e dano material, tá bom? Eu vou colocar
colocar dano estético aqui também, porque vai que, o famoso vai que, né? Se o gente boa colocar dano moral, material e estético, você vai dizer, aquele professor miserável já me disse que pode. É isso mesmo, é isso mesmo. Velho, eu digo que tem alguns exemplos que se eu der aula por mais 10, mais 20 anos vão ser os mesmos exemplos, velho. Por quê? Porque os treinos são muito latentes mesmo. Aqui eu poderia te dar alguns exemplos, como por exemplo, o cara que dirigiu embriagado, ele bateu no seu carro e deixou você cheio de sequela. Deixou você todo machucado e cheio de cicatriz na cara, perdeu um olho, todo lascado. Com dificuldade de locomoção, todo arrebentado você tá. Você teve prejuízo material? Teve. Claramente o cara bateu no teu carro, destruiu, você foi para o hospital, precisou gastar com medicação, tudo. Então tem dano material? Tem. Prejuízo. Tem dano moral? Aquilo ali causou um abalo à sua honra, a dignidade da pessoa humana? Causou um abalo íntimo à sua personalidade? Causou. Então dano moral e material até aqui. E dano estético? Meu irmão, você ficou todo arrebentado, todo cheio de cicatriz, todo com defeito, entendeu? Então repara que você não tinha antes. Então tem dano moral, tem dano material e tem dano estético. Mas tem um caso que eu estava lendo, certa vez eu fui, já tem um bom tempo, mas o exemplo continua sendo atual. Eu fui lá cortar o cabelo e tinha umas revistas assim, esperando, né? Eu peguei e fui ler, eu leio tudo, velho, até bula de remédio. E aí eu tô lá lendo, era uma revista, não lembro se era Marie Claire, Nova, sei lá, era uma revista de mulher. E eu tô lá lendo, aí tinha uma mulher dando um depoimento na revista, depoimento, olha que negócio chique. A mulher dizendo que foi a um centro de estética no Rio, é verdadeira a história, tá? Foi a um centro de estética no Rio, e a mulher fez um procedimento, que depois as meninas me explicaram, que chama abdomenplastia, que tira o umbigo, arruma, né, estica ali e tal, dá um upgrade, e aí devolve o umbigo. Só que ela relatava dois problemas. Primeiro, o cara esticou demais, ela não ficava mais ereta, só ficava assim, ó, curvadinha, andando curvada, tipo corcunda de Notre Dame. E segundo, o cara esqueceu de devolver o umbigo, velho. Ainda me pagam pra dar essa aula, puta merda. O cara esqueceu de devolver o umbigo da mulher. Agora imagina, tu tá lá na praia com a tua patroa, a tua líder, né, tomando uma cervejinha na praia, comendo um camarão. Lá vem uma mulher andando de biquíni e tu olha e fala assim, velho, que porra é essa? Aquela mulher ali não tem umbigo, brother? Rebocou tudo, rebocou e tirou o umbigo. Ah, pra que serve umbigo? Eu sei lá, meu irmão, pra que serve umbigo, mas todo mundo tem umbigo, eu quero ter também. E tirou o umbigo, brother. A mulher tava lá dizendo, imagina, tem dano material? Claro, ela pagou a cirurgia. Tem dano moral? Imagina tu andar corcunda. Tem dano estético? Cadê o umbigo? E aí tem dano moral, material, estético, tudo decorrente do mesmo evento, ok? Ainda me pagam para estar aqui, eu realmente não entendo não, me divirto nesse negócio. Ei, dano moral, eu posso falar em pessoas da família? Posso. Brumadinho, pensa lá, acidente em Brumadinho, o cara foi levado pela lama, e as imagens são chocantes, né? Vem aquele rio de lama, parece aqueles filmes dos Estados Unidos quando está se acabando o mundo, né? Aquele riozão de lama, e tu viu o carrinho tentando o carro, e o cara dirigindo e a lama levou. Caraca, meu irmão, os ônibus, a lama engoliu. Primeiro e muito importante mesmo, você fala lá, entre mortos e desaparecidos, às vezes, para a família, eu acho que posso falar quase que em regra, para a família, você quer enterrar alguém, velho. E se o cara ficou desaparecido, a lama engoliu e ninguém nunca achou, os bombeiros não acharam. Entenderam? Ó que drama. Olha que dano moral. Mas o dano moral não é só para a pessoa. O dano moral pode se estender para outras famílias. Você vai lembrar, talvez, teve um caso de bala perdida no Rio. Hoje, professor, tem vários casos de bala perdida no Rio, eu sei, miserável. Mas teve um da moça que estava numa faculdade. E teve uma troca de tiro, ela tomou um tiro na faculdade, aqui na coluna, e ficou paraplégica ou tetraplégica, não lembro. Agora reparem, ela tem direito à indenização por dano moral? Tem. A família, a mãe também ganhou. Dano moral por ricochete. Olha que negócio bonito. Dano moral por ricochete. Você sabe o que é ricochete? Se atira no chão, a bala ricocheteia. É igual isso aqui. Ricochete porque atinge terceiro. É isso mesmo.
Então pode ter para outras famílias, para outras pessoas da família da vítima? Pode, não é só para a vítima diretamente não. E das biografias, isso aqui é um tema recorrente nas provas de concurso. Recorrente, ok? Vem cá. Olha o que aconteceu. O cara quer fazer uma biografia sobre a vida do Jô Soares, do Roberto Carlos, do Aragonês. Ninguém vai fazer biografia da minha vida, porque eu não tenho, né? Só se for uma autobiografia. Autobiografia eu mesmo escrevendo. Agora, reparem, o cara pode escrever sobre a biografia de quem ele quiser? Sim. Precisa do consentimento do biografado? Não precisa. Não precisa. Professor, mas eu vi uma polêmica envolvendo o Roberto Carlos cantor, porque tem o Roberto Carlos, tem jogador, né, tal. Roberto Carlos cantor, que ele não teria autorizado. Teve mesmo. Foi antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Hoje, para prova, pode ter a publicação de biografia? Sim. Precisa do consentimento? Não. Agora relembre. Lembra lá que você não pode ter anonimato? Pois é. Então, se você escrever sobre a vida da pessoa e você causar dano moral, e aí você pode ser responsabilizado por crime contra a honra, e você pode ser responsabilizado por dano moral, material que você causar. Então, a ideia é qual? Publica e depois vem o dano moral, o dano material, o crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Ok? Beleza? Tá. Matamos mais alguns pontos do artigo 5º, mas fica aí que sempre tem mais coisa pra gente ver. Aguenta lá.